vamos estar falando um pouco a respeito do dia de Pentecostes. Nós vamos falar do derramado do Espírito Santo. Os irmãos sabem muito bem que Jesus Cristo, ele viveu nessa terra, Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele passou cerca de 40 dias convivendo com os seus discípulos. A Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, que Jesus apareceu para Cefas, que foi Pedro, apareceu para os 12 discípulos e uma vez ele apareceu para mais de 500 pessoas. Os irmãos leem, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Olha bem, nós sabemos que Jesus Cristo passou 40 dias andando por essa terra, confirmando a sua palavra para com os seus discípulos, para ele provar que realmente estava vivo, e ele estava convivendo com todos os discípulos, e uma vez só ele apareceu para mais de 500 pessoas. Quem achou pode ler. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Inclusive, Paulo, quando ele escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele falou assim, olha, uma vez só, ele apareceu para mais de 500 pessoas, inclusive, alguns dormem, mas a maioria, nos dias de Paulo, estavam vivas. Elas poderiam testificar. Se alguém tivesse alguma dúvida e encontrasse lá com essas pessoas, com a maioria dessas pessoas, elas iam confirmar que estavam lá quando viram Jesus Cristo subindo ao céu. E Jesus Cristo dizendo o seguinte, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí alguns irmãos até acham, mas por que Jesus Cristo, quando ressuscitou, não foi diretamente para o céu? Jesus Cristo, ele fez questão de passar 40 dias com seus discípulos. Sabe para quê? Para preparar os seus discípulos para a sua ausência. Por quê, irmãos? Porque o clima em que os discípulos estavam vivendo era um clima de perseguição. Os irmãos vejam, tinham acabado de matar Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha ressuscitado. E aí, os soldados espalharam um boato. Qual boato? Não, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E aí, infelizmente, eles estão dizendo que Jesus ressuscitou, mas Jesus Cristo está vivo até hoje. Jesus Cristo morreu uma única vez, ressuscitou e vive para todos sempre. E aí, irmãos, Jesus Cristo, ele aparecia e desaparecia. As portas do cenáculo fechadas e Jesus Cristo de repente aparecia e falava, Pai seja convosco. E depois dava as instruções e desaparecia. Apareceu para os discípulos a caminho de Emaús. No partir do pão, diz a Bíblia, que enquanto eles deram uma piscada, Jesus Cristo só desapareceu. Então Jesus Cristo estava preparando os discípulos para acostumarem com a sua ausência. Porque uma coisa, irmãos, é você conviver com Jesus, vendo Ele, fazendo milagres, maravilhas, operando grandes coisas que eles nunca tinham visto Jesus Cristo operar depois da ressurreição. Jesus Cristo não tinha aparecido num lugar todo fechado e de repente desaparecia. Jesus Cristo não fazia isso, mas Jesus Cristo apareceu depois da sua ressurreição, comendo com eles. Muitas vezes estavam lá os discípulos na pescaria e Jesus Cristo lá na beira-mar esperando os discípulos, e quando os discípulos chegaram, Jesus Cristo, sem um anzol, sem nenhuma rede, já tinha peixe preparado para eles comerem. Então, irmãos, foi algo extraordinário. Então os discípulos, 40 dias, eles agora estamos feitos, agora, e de repente Jesus falou, não, eu já estou indo, mas ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E mais de 500 pessoas viram quando Jesus Cristo foi elevado para o céu. E aí quando Jesus Cristo foi elevado, 2 anjos apareceram e perguntaram, por que varões? E vocês estão aí vendo aquele que está subindo, assunto ao céu, e ele vai para lá para estar com Deus. E olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar da mesma forma. Podem ficar despreocupados. Vão lá e cumprem com a vontade dele tudo que ele mandou vocês fazerem. E diz a Bíblia que desses 500, eram mais de 500, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 15, lá fala que desses 500,
Porque Jesus Cristo, depois que passou 40 dias, foi elevado aos céus. Aí esses 500 que viram Jesus Cristo subindo, olha quantos restaram. Alguém leu aí? Achou? E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque Irmãos, a multidão era de quase 120. Irmãos, de mais de 500, foi reduzida para quase 120. Irmãos, Jesus Cristo falou assim: olha, vocês vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e na Judéia, e até os confins da terra. Mas não, aquele número, irmãos, mais de 380 pessoas foram embora, e quase 120 pessoas ficaram ali. Era um desafio muito grande. As pessoas estavam preocupadas, quem sabe, com seu trabalho, com o que ia comer no dia seguinte, com suas empresas. Aí fala: não vou ficar buscando o Espírito Santo, não, eu tenho mais o que fazer. Jesus Cristo, que é isso? Que negócio é esse? Ficar aqui, fechado, nesse local, esperando o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo descer. Não, estou indo embora. Mais da metade do povo, mais de 380 pessoas saíram, e ficaram com medo dos soldados chegarem e prenderem eles. Irmãos, era um desafio muito grande. Foi por isso que Jesus Cristo, ele pensou: eu vou ter que mandar o meu Espírito Santo. Quando eu chegar lá no Pai, eu vou rogar ao Pai para que mande o Espírito Santo estar novamente com vocês. Glória a Deus. E aí os discípulos, irmãos, ficaram ali, quase 120 pessoas. Mas aí Jesus Cristo pensou: o desafio vai ser grande, mas eu vou revestir o meu povo com o poder do alto. E diz a Bíblia que no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente um vento, um sopro, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas repartidas por eles línguas, com o quê? De fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí desde lá, irmão Carlos, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo não pode se apagar. O fogo está aceso aí, irmãos? O fogo está aceso na sua vida? O fogo não pode se apagar da nossa vida. E a igreja, quando o Espírito Santo desceu, era uma igreja perseguida. Os irmãos sabiam que a igreja sempre está sendo perseguida? Irmãos, existe uma janela 10:40 aí, Afeganistão, Coreia do Norte, China, tantos lugares aí, irmãos, que os nossos irmãos estão se reunindo escondidos. A igreja perseguida, os líderes da igreja primitiva foram presos. Foi preciso anjos libertarem Pedro, mas Tiago foi morto à espada. Mas enquanto a igreja estava sendo perseguida, a igreja crescia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo revestia os discípulos, revestia a igreja, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E a primeira pregação, vocês não sabem muito bem, quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho, se converteram, se arrependeram e se entregaram a Jesus Cristo. Mas hoje em dia, irmãos, a igreja no Brasil não está sendo perseguida, está sendo uma igreja seduzida. Sabe qual é a diferença da igreja perseguida para a igreja seduzida? A igreja seduzida é mais perigosa do que a igreja perseguida, porque a igreja seduzida está se distraindo com dinheiro, com cinema, distraindo consigo mesmas, com seus prazeres, com a Netflix, distraídas pelos seus estudos, pelas suas empresas, pelos seus empregos. A igreja seduzida. As pessoas estão buscando mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. As pessoas estão vivendo como se essa vida aqui na terra fosse eterna, e como se a vida que Deus nos oferece fosse uma vida resumida, sintética, uma vida que não ia além de 40, 50 anos. Irmãos, a vida que Jesus Cristo tem para você é uma vida eterna. Essa vida vai acabar, viu? Essa vida vai acabar. Um dia nós vamos morrer, mas Jesus Cristo tem uma vida eterna para nós, na eternidade. Então não seja seduzido por nada nessa terra, pelos prazeres,
pelas concupiscências mundanas, pela soberba da vida. Não seja seduzida em nome de Jesus. Receba a graça e o poder de Deus para ser revestido de tal forma que você não venha se distrair com as coisas deste mundo. Eu achei interessante, irmãos, é que a igreja, o Israel do Antigo Testamento, Israel é a igreja do Antigo Testamento, né? Então, o que acontece com Israel no Antigo Testamento pode ser um reflexo do que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje. Porque quando a igreja, lá no Antigo Testamento, foi perseguida, passaram 430 anos lá no Egito, sofrendo, sendo perseguido, sendo forçado a fazer com que os seus filhos fossem lançados no rio, né? Pessoas muitas vezes eram pagas para que pudessem matar as crianças dos judeus que nasciam. Era a igreja do Velho Testamento sendo perseguida. Mas aí, irmãos, o diabo mudou a estratégia. Qual foi a estratégia? Seduzir o povo, seduzir com a prostituição, com a idolatria, com as bebedeiras, com coisas dessa terra, com coisas que não levam a lugar nenhum, a tal ponto, irmãos, que quando o Israel de Deus no Antigo Testamento estava na Babilônia, estavam sendo escravos, que Deus liberou o povo depois de 70 anos para voltar para a terra de Jerusalém, uma boa parte deles resolveu ficar na Babilônia. Nós sabemos que uma boa parte dos crentes hoje em dia está resolvendo ficar na Babilônia. Sabe por quê? Porque acham que lá na Babilônia, lá no mundo, as coisas que o diabo oferece, as coisas que estão lá fora, são superiores às coisas eternas que Deus tem para nós, mas não são. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Deus tem coisa melhor para você. Então não seja uma igreja seduzida, mas busque o batismo do Espírito Santo. Tem que buscar. Irmãos, as pessoas não estão desejando o poder do Espírito Santo nas suas vidas. As pessoas se acomodam. As pessoas, tem 10 anos que eu não recebo o batismo do Espírito Santo. Eu estou tranquilo, eu já estou acostumado a não ser batizado com o Espírito Santo. Tem que receber o batismo do Espírito Santo. Você já jejuou quantas vezes? Eu jejuava uma vez por semana para isso, uma vez por mês. E hoje, você tem que buscar para ser revestido com o poder do Espírito Santo na sua vida, até descer o Espírito Santo sobre você. Eu acho interessante porque a Bíblia fala um som como de um vento. Na Bíblia, irmãos, a palavra para vento, para Espírito Santo, e a palavra também para sopro é ruar no hebraico, é ruar. Então Espírito, sopro e vento é ruar. Os irmãos se lembram quando Deus fez aquele boneco de barro, e aquele boneco de barro estava lá, deitado ou em pé, não sei como é que estava, mas estava lá, sem vida. Mas de repente, Deus vai, sopra o fôlego de vida em Adão. A Bíblia fala que ele se tornou alma vivente, Ele começou a falar, a conversar, a ouvir, a trabalhar, a fazer coisas que ele não fazia quando era boneco. O crente que não tem o Espírito Santo, que não é revestido de poder, porque todos têm o Espírito Santo. Não existe uma criança aqui que não tem o Espírito Santo. Mas o revestimento de poder é o transbordar do Espírito Santo, a tal ponto que você tem uma experiência única, uma experiência de que sempre você venha se encher, se revestir da graça, da unção, do poder de Deus. A igreja foi gerada onde? Lá na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu lá, irmãos, diz a Bíblia que foi um soldado, e o soldado furou o lado de Jesus, para ver se ele estava morto mesmo. Aí saiu o quê? Sangue e água. Sangue. A igreja foi gerada debaixo de sangue e de água. A água é a palavra de Deus, o sangue é o sangue de Jesus. Para a igreja ser comprada, lavada, remida, foi o sangue de Jesus. Mas a água simboliza a água da palavra, que nos lava, que nos redime. A água da palavra. Lembra da leitura que foi feita domingo passado? Que vós já estáis limpos pela palavra. É a água da palavra. Mas só que a igreja estava paralisada. A igreja estava no dia de Pentecostes, mas de repente veio sobre cada um deles um sopro, línguas repartidas como que de fogo, e encheu todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas quantos precisam do Espírito Santo de Deus aí nas suas vidas? Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos desse revestimento de poder. Foi uma experiência, quando nós olhamos aqui, uma experiência visível, porque foram vistas línguas
línguas repartidas sobre cada um deles. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não vi nada, mas a graça, a alegria que invadiu a minha vida foi tão grande, foi inconfundível. Foi inconfundível. Foi a presença do Espírito Santo. Comecei a falar em línguas estranhas, o poder de Deus. Mas tem uns irmãos que falam, eu vi uma tocha de fogo vindo sobre mim, e quando ela bateu na minha cabeça, eu comecei a falar outras línguas. Aí tem outros irmãos que falam que viram uma luz. Tem outros que falam que viu uma língua. Tem outros que falam que viu um vento. Tem outros que falam que viu aí um resplendor, seja lá o que for. Cada um teve a sua experiência. Irmãos, mas eu vou falar para você. Nós precisamos de um revestimento de poder. Revestimento de poder. Se você tiver um revestimento de poder, através do enchimento do Espírito Santo, como disse o nosso cooperador irmão Carlos, através da leitura da palavra, da oração, através de louvores, da adoração, cultuando, exaltando a Deus, não se distraindo com as coisas desse mundo, você vai ser cheio, revestido do poder do alto. Revestido. Aquele que antes negava Cristo não vai negar mais. Aquele que antes não tinha coragem nem para dar um testemunho, vai começar a dar testemunho para a glória de Deus. Aquele que antes não tinha coragem nem de falar, Jesus te ama, vai estar expulsando demônio pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus. Aleluia! O milagre foi um milagre para ser visto. Os irmãos se lembram o que aconteceu com Moisés? Foi a mesma coisa. Para que é o batismo do Espírito Santo? Irmãos, o batismo do Espírito Santo não é para você ser mais bonito que os outros não, viu? O batismo do Espírito Santo não é para você arrumar seguidores para você não. Tem gente que está na igreja para arrumar seguidores. Tem gente que está na igreja para provar que canta melhor que os outros, que prega melhor que os outros, que é uma pessoa que ganha mais que os outros, dizima mais que os outros. O poder do Espírito Santo é para você ser testemunha de Cristo e ganhar almas para a glória de Deus. O revestimento do Espírito Santo é para que você possa acumular tesouro no céu, porque a Bíblia fala assim que quem ganha almas, sábio é, e aquele que ganha almas tem galardão lá no céu. A irmã André, de vez em quando, ela fala, pastor, eu vou lá fazer uma obra lá no meio dos indígenas, acumulando galardão no céu. Irmãos, uma alma vale mais que o mundo todo. Se uma alma vale mais que o mundo todo, e a Bíblia fala que Deus comprou homens de todas as tribos, povos e nações, e a Bíblia ainda fala mais, que se todos os homens reunissem seu dinheiro, reunissem suas riquezas, suas fortunas, para que pudesse comprar uma alma só, uma para levar para o céu, toda essa riqueza seria rejeitada, porque uma alma é preciosíssima para Deus. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia fala assim que quem ganha almas, além de ganhar o galardão, causa o quê? Uma festa no céu. A festa diante dos anjos, quando uma alma se converte. Se a festa, não são os anjos que fazem festa, mas a festa diante dos anjos. Quem está diante dos anjos, recebendo toda a adoração, toda a honra, todo o poder? É o próprio Deus. Então, quando uma alma se converte na presença de Deus, o próprio Deus faz festa e dá um banquete lá no céu para os anjos, porque uma alma foi salva. Nós precisamos, irmãos, ver pessoas sendo salvas, mas para isso você tem que ser revestido de poder, revestido da graça de Deus, revestido da unção de Deus. Você precisa, eu desperto a sua curiosidade, eu desperto novamente o teu desejo nessa noite, em nome de Jesus, de ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa de um revestimento de poder. Mas, irmãos, como é que vai ser batizado? Porque a gente não tem coragem de levantar a mão para dar glória a Deus na igreja. Aleluia, Jesus. A gente não tem coragem, irmão, de muitas vezes estar na igreja e às vezes nós estamos lá glorificando, o fogo pegando e a gente fica olhando o fogo. Tem outras que está com a mãe perto e fica olhando, meu, parece que está morto na igreja. Está com a mãe perto e fica olhando assim, o pastor parece que está besta, meio biruto hoje. Outro está com um namorado, e fica encostando, adorando, e todo, parece que se o namorado sair de perto da namorada, vai cair. Irmãos, aqui na casa do Senhor é lugar de adorar, exaltar o nome do Senhor. Não é lugar de ficar desenhando, mexendo com TikTok na igreja. Não é lugar de ficar se distraindo com as coisas. É lugar de nós prestarmos atenção na palavra de Deus, porque na casa de Deus é um lugar santo para que nós possamos
contemplar a formosura de Deus, o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder. Isso não é só para os adultos, não. Isso é para todas as pessoas. E existia um dizer, irmãos, lá na antiguidade, que os pobres, os miseráveis, os pequenos, aquelas pessoas que eram mais humildes, eram pessoas desfavorecidas e que não eram contempladas, alcançadas por Deus. Aí eles achavam que o Espírito Santo não era para os servos nem para as servas. Mas, irmãos, eles se enganaram, porque o próprio Pedro, quando ele começou a explicar lá, o povo pensou que os crentes estavam assim, como? Que os crentes estavam tão bêbados, em quase 9 horas da manhã, e o povo aí falando coisas sem sentido. Aí Pedro se levantou e falou: espera aí, eu vou falar para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo é o que o profeta Joel, capítulo 2, ele disse que nos últimos dias há de ser que derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas, rompeu a barreira de gênero, filhos e filhas, mulheres, homens, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e sobre os vossos servos e as vossas servas também cairá o batismo do Espírito Santo, serão revestidos do Espírito Santo. A barreira social também foi rompida todas as barreiras, para os pequenos, para os grandes, para os ricos, para os pobres, para o pardo, para o negro, para pessoas de todas as etnias, de todas as nações, povos, línguas e tribos, e é para nós também nessa noite, é para você também, o revestimento de poder. Aleluia! E a Bíblia fala, irmão, que quando Moisés ele recebeu aquela missão de libertar o povo de Israel lá do Egito, ele viu o quê? Ele viu uma sarça pegando fogo, mas era um fogo que não se consumia. Ele falou: tem alguma coisa diferente. Que negócio é esse? Deus aparecendo através de fogo. Deus, irmãos, ele é amor, mas é fogo consumidor. Mas esse mesmo fogo que consome o pecador, que consome, irmãos, aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que estão vivendo em pecado, sem compromisso com Deus, é o mesmo fogo que arde no nosso coração gostoso para nos revestir de poder para a glória de Deus e sermos testemunhas. Através, irmãos, do revestimento que Moisés recebeu, da autoridade que Deus deu, ele foi lá em Faraó e falou: deixa aí o povo de Deus. Ele recebeu o poder de Deus. Aquela varinha, aquele negócio que ninguém dava nada com ninguém, se transformou em sinal, maravilha. Ele jogava e se transformava em cobra. De repente ele pegava pelo rabo e se transformava numa vara de novo. De repente ele estendia a sua vara e abria o mar. De repente ele batia numa rocha e saía água para o povo beber. E foi sinais e maravilhas, um atrás de outro. E de repente, irmãos, lá na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16 em diante, diz a Bíblia que Deus aparece para o povo inteiro. E diz a Bíblia que quando Deus desce no Monte Sinai, a Bíblia fala que o monte fumegava. Fumegava. O que é fumegar? Fogo. Fogo. O povo de Israel olhou assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? E diz a Bíblia que se ouvia barulho de trombetas, relâmpagos, barulhos, irmãos, incríveis, o monte quase se explodindo por causa da presença de Deus naquele lugar. Oh, aleluia! Aquele fogo que desceu no Pentecoste é fogo simbolizando a presença de Deus. Irmãos, você tem que ter fogo na tua vida, fogo nos hinos que você cantar, fogo na tua oração, fogo na tua adoração, fogo nos nossos cultos. Tem que ter fogo para a glória de Deus. Tem que ter fogo na tua vida para que você possa ir nos faraós da vida e pregar o Evangelho. Deixe o meu povo ir para servir a Deus. O nosso missionário, irmão Jesus, sexta-feira passada, nós estávamos bem ali, irmãos, e aí tinha um homem lá e tal, e de repente ele falou: é porque o meu irmão morreu e a gente fica vendo o nosso irmão lá na nossa casa. Não sei o que eu pensei, demônio purinho, porque se morreu, quem vai ver ele não é o irmão dele. Eu falei: vem cá, vamos fazer um negócio? Deixa eu ler o versículo da palavra de Deus para você. E eu li e explanei. Aí a gente está onde bons sons, né? A gente fala: você tem um minuto para nós? Aquele minuto se torna em quantos minutos, irmão Jesus? Rapaz, o que é isso? Aí a gente dá a palavra, a gente faz um apelo, faz a oração, e o povo se prostra, tem uns que caem até
endemoniado, a gente expulsa em nome de Jesus, em nome do Senhor é glorificado. Pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Aí, irmãos, eu fui e falei assim, você concorda, a partir de hoje, entregar? Eu não ia falar que era demônio, né, irmão? Porque aí, eu falei, você está sendo perseguido, perturbado. Você concorda em entregar o teu irmão a partir de hoje nas mãos de Deus e nunca mais ele vai te perturbar? Ele falou, eu concordo. Pois é, confio em Deus que vai dar tudo certo. Irmão, de repente, eu e o irmão Getúlio começamos a orar e nós falamos, nós repreendemos esse espírito maligno que está perturbando a mente desse homem. O homem estava em pé, mas de repente ele fez bem assim, ó. Se prostrou de joelho diante de mim, do irmão Getúlio? Não, diante de Deus, a majestade de Deus, reconhecendo o poder de Deus. Deus visitou ele naquele momento. Eu falei, ó, a Débora Sucubira que a gente congrega é ali, ó. Você volta lá e conta o testemunho, não seja ingrato não. Nunca mais seu irmão vai aparecer para você. E de repente a esposa dele estava lá no carro e estava lá, eu estou orando por ele e tal. Estava meio perturbado mesmo. Eu falei, olha, Deus ouviu sua oração e te visitou. Isso que aconteceu hoje é fruto da tua oração. E Deus visitou a sua casa hoje. É poder de Deus. Você tem que receber poder de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, a gente vê as almas oprimidas, a gente não faz nada. Sabe por quê? Nós precisamos do revestimento de poder, do revestimento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para a glória de Deus. E é um milagre, irmãos, para ser vivenciado. O batismo do Espírito Santo é para ser vivenciado por você. Irmãos, se você não tem coragem de buscar o batismo do Espírito Santo, entra no teu quarto. Ora, jejum por isso. Entrega a sua consagração para Deus. Mas você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Porque nessa época que nós estamos vivendo, nós não vamos sobreviver se não for a presença do Espírito Santo na nossa vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É uma experiência que deve ser vivenciada. Atos capítulo 2, versículos 14, 37 e 38. Lá a Bíblia fala bem assim, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras, arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra de arrependimento. Irmãos, o poder foi tão grande que eles começaram a falar em outras línguas. E eu vou falar para os irmãos aqui, olha, o poder do milagre aqui era na audição, viu? Não era no falar. Porque eles falavam em outras línguas, mas as pessoas que ouviam na sua própria língua o Evangelho sendo pregado. O milagre estava no ouvir. Elas falavam línguas estranhas, mas aquele, por exemplo, que era japonês, ouvia Pedro pregando em japonês. Aquele que falava em línguas em inglês, aí ele ouvia Pedro pregando no inglês. Então o milagre estava na audição. Eu me lembro de um testemunho, irmãos, que tinha um pastor lá no interior e ele tinha casado com uma japonesa e ele era um missionário. E ele tinha alugado lá um local para a igreja. Aí estava atrasado a água, a luz e o aluguel. Ele disse, Jesus querido, o que é isso? Aí ele recebeu uma caixinha lá na época que o sogro dele ia visitá-lo. Ele, misericórdia. E aqui tem uma irmã que gosta de falar umas línguas aí, vai causar escândalo. Ixi, o meu sogro vai vir aqui, aquele homem rico, ele não vai conseguir ficar na igreja de jeito nenhum. E de repente, irmãos, a igreja lá começou a chegar gente, e ele pediu a Deus, Senhor, faça com que essa irmãzinha, a irmãzinha lá, que fica ali falando aquelas línguas estranhas, meu Senhor, tenha misericórdia, que ela não venha hoje. Aí naquele dia ela atrasou uns 5 minutos, mas quando ela chegou, ele, misericórdia, isso que hoje vai ser, Senhor, segura essa mulher, deixa ela falar em línguas estranhas não, porque essa mulher ela vai causar aqui alguma coisa que eu sou vai levantar e vai ficar perturbado, vai embora para casa. Ô Senhor, tenha misericórdia. Eu queria que o Senhor providenciasse para que a luz, o aluguel da igreja, Senhor, fosse pago. Tenha misericórdia. Está tudo atrasado, eu não tenho nada. Irmãos, aí de repente, aí a pregação aconteceu. E aí aquela mulher não resistiu. Ela começou a falar em línguas estranhas. Ia na frente do culto e voltava. Aí falava, parava na frente do homem e falava língua, e voltava. Ia lá e ia de novo, língua. Pronto. Aí aquele homem foi e olhava assim, olhava para o seu genro, ali o genro. Aí você entendeu? Aí o genro, entendi não.
Aí o homem japonês. Aí, irmãos, o sogro dele voltou para o culto. Aí no domingo, aí novamente, a mesma coisa, o poder de Deus. Aí quando terminou o culto, o sogro do pastor chamou ele e falou assim: rapaz, aquela mulher quem é? Oh, desculpa aí, sogro, mas é porque você sabe, né? É o poder de Deus que invade a vida das pessoas. Mas não liga para isso, não liga não liga o quê, moço? Tu não viu o que ela falou, não? Não, você entendeu alguma coisa? Entendi. Rapaz, eu fui aqui no culto passado e hoje também. Ela foi, chegou em mim e falou na minha língua, em japonês: paga água, a luz e o aluguel. Paga água, a luz e o aluguel. Paga água, a luz e o aluguel. Paga água, rapaz, eu vou ter que pagar. Tem alguma coisa para eu pagar? Não, manda aí. Ó, tá atrasado, o aluguel é tanto, a luz e a água são aqui. Ele foi e deu. Essa mulher fala japonês. Não, o que é isso, sogrinho? Essa mulher é humilde aqui, fala mal português. Não, pois é, ela mandou eu pagar água, a luz e o aluguel, e na minha língua, japonês. Tá vendo, irmãos? Porque você precisa do batismo do Espírito Santo? Você acha que é brincadeira? Você precisa de um revestimento do poder de Deus, para que a glória de Deus invada a sua vida. E só dessa forma que a igreja vai crescer. Serão milhares de milhares que vão ser alcançados, impactados pelo poder de Deus através de nossas vidas. Oh, aleluia. Irmãos, e olha, a Bíblia fala somente de Pedro, né? Que ganhou quase 3.000 almas nesse acontecimento. Mas teve mais outros tantos, 119. Os profetas anônimos, que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala o que aqueles homens fizeram. Eles saíram dali cheios do poder de Deus, revestidos do poder de Deus. A tal ponto, irmãos, que muitos falaram: esses homens que saíram de Jerusalém vieram perturbar aqui. Estavam perturbando, pregando o evangelho, tacando fogo na seara dos filisteus. E é isso que você tem que fazer. Irmãos, nós precisamos de pessoas para pregar o evangelho, mas que sejam revestidas de poder. Eu incentivo você, busque o batismo do Espírito Santo, busque a presença de Deus, a graça de Deus na sua vida, que você venha falar em línguas estranhas, que quando você for revestido de poder, Deus venha te dar dons espirituais, dons de maravilha, de sabedoria, conhecimento, de discernimento de espírito, dons, irmãos, de revelação, de línguas, interpretações de línguas, mistérios de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e assim a sua obra crescer para a glória de Deus. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Seu Deus,